Olá, Claudinha, tudo bem? Oi, querido, tudo ótimo e você? Tô bem também, aproveitando essa quarentena aí pra respirar um pouco, né? É verdade. E Então, tocar os seus projetos criativos, né? tentando, né? Eu te chamei aqui pra gente falar de uma coisa que eu acho que a gente gosta muito, que é cinema nacional, né? E eu acho que Uhum. essa quarentena aí é uma boa oportunidade também para as pessoas que não conhecem muito de cinema conhecerem, né? Sem dúvidas, sem dúvida. Pra gente explicar um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente no YouTube, fala um pouquinho do seu trabalho com cinema hoje em dia, por favor. Hoje em dia eu trabalhei mais nos Estados Unidos, né? Com cinema, na realidade. Eu trabalho com empresários, com que fazem. São managers, talent managers, que eles chamam lá em Los Angeles. Uhum. Eles são basicamente empresários de atores, atrizes que trabalham com cinema. Trabalhei também com empresários de editores, figurinistas, produtores de arte, diretores, assistentes de direção, que lá em Hollywood chama below the line, ou seja, as pessoas que trabalham atrás das câmeras. Então, a experiência com cinema foi mais cuidando da carreira dos talentos que trabalham nos filmes, basicamente. Então você mais do que todo mundo entende muito bem aí a Hollywood, né? Como que funciona, Pois é, são 10 anos, né? né? Eu trabalhei lá praticamente 10 anos. Trabalhei também em sets de filmagem, como assistente de produção, ou seja, lê-se, faz tudo. É aquela pessoa que fica no set acompanhando as filmagens e que faz tudo. Você precisa, sei lá, um cavalo. A gente vai lá para fazer uma determinada cena. A gente vai lá e fala com o veterinário que está no set, que precisa trazer o cavalo para a gente gravar a cena. O assistente de produção faz de tudo um E já pouco. aconteceu, Como chama os atores de para participarem, alguma para coisa começarem a rodar a exótica? cena. A exótica, assim, quando eu fazia televisão, né, que eu trabalhei também no Estúdios Globo, que na minha Ah, época se no chamava Brasil. Projac. Aham. Ah, eu ainda Eu chamo de trabalhei lá Projac. 5 anos com produção. Ainda eu também, mas enfim, agora é Globo, né? Tá chique. É. Eu trabalhei lá quase 5 anos com produção de novela, minissérie. Lá acontecia bastante coisa exótica. Mas em Hollywood, assim, eu tenho um episódio interessante. Eu trabalhei no set de um filme que foi rodado no meio do nada, com lugar nenhum. Então, o meu trabalho era ficar num determinado ponto para não deixar nenhum carro passar. Por quê? Porque a gente estava fazendo umas tomadas aéreas e se o carro passasse daquela limitação que eu estava, ia aparecer na cena. Não podia E aparecer porque era um filme de época, entendeu? E era um rancho gigantesco, um lugar lindíssimo, mas eu realmente estava no meio de uma estrada que não tinha nada, não tinha casa. E a única coisa que eu, no rádio do meu chefe era assim: Cláudia, cuidado com as cobras, porque aí tem muita cobra. Então, ótimo. se aparecer alguma cobra, você sai correndo. Então, assim, graças a Deus Gente, não apareceu, mas esse é o tipo de desafio que num sim. set de filmagem a gente tem que enfrentar. Isso foi lá em Hollywood, lá em LA. Isso é muito bom para o nosso assunto de hoje, para a gente entender que cinema é uma grande indústria, tem uma grande produção, grandes Ah, profissionais. E aqui no Brasil também, foi por isso que eu te chamei aqui para a gente falar um pouco de cinema nacional, com as nossas dicas aí de filmes para a galera assistir. Nós separamos 10, né? Você 5 e eu 5. E eu isso. acho que a gente pode ir intercalando. Você indica um, eu indico outro e a gente vai caminhando. Pode ser? Claro, pode Tá? Pode ser. ser? Então, pode aí ser o primeiro, faça as honras da casa. O meu primeiro é A Falecida. É um filme de 1965. A garotada vai falar, e a Cláudia pirou de vez agora. 1965, mas é baseado na obra de Nelson Rodrigues, que é um dos maiores dramaturgos da história, não só brasileira, é o maior, né? Uhum. Mas do mundo. Né? Eu sou uma grande fã de Nelson Rodrigues, já li várias de suas obras, vi
vários espetáculos, inclusive A Falecida é baseado no espetáculo, mas o mais brilhante desse filme é que foi o primeiro filme da Fernanda Montenegro. E dessa diva que está aí, né, que há pouco tempo comemorou 90 anos, tem uma carreira brilhante, é a maior atriz, uma das maiores atrizes do mundo. E você vê-la atuando no seu primeiro filme, você já fica embasbacado, especialmente se seguir uma carreira como ator, como atriz, ou mesmo quer trabalhar na área de alguma forma, você fica embasbacado como uma mulher é brilhante desde o seu primeiro papel. Então, além de ser um texto fantástico de Nelson Rodrigues, que merece ser visto por todo mundo, é o filme da Fernanda Montenegro, é em preto e branco. E só para contextualizar, ele foi feito logo depois do golpe de 74, ou seja, no início da ditadura militar. E como um filme que critique a classe média, ele fala do comportamento da mulher, enfim, ele tem muitas mensagens metafóricas escondidas naquele texto brilhante que vai contra o sistema. E bom, tem um média-metragem também, que, enfim, acabou não vindo como indicação minha, mas acho que é complementar a sua, que é A Dama do Estácio, de Eduardo Hades, eu acho que é de 2012, e traz Fernanda Montenegro, Nelson Xavier, Joel Barcelos, e ele fez uma mistura de A Falecida com o X do Problema, a música do Noel Rosa, enfim, tem 20 minutinhos só, mas é lindo ver Fernanda toda poderosa em cena, e eu acho que remete muito à Falecida também. Com certeza. E o Nelson também faz A Falecida. Faz, então, por isso que Nelson Xavier. Então, fantástico. Eu quero ver esse média-metragem. Boa dica, vou ver. Eu vou te mandar. E a minha primeira dica é um filme super importante pra mim, que é o Tatuagem, de 2013. É um filme esplêndido, assim. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu não queria deixar de falar. Ele é do Elton Lacerda, que é ele é roteirista também de 2 grandes clássicos, Baile Perfumado e Amarelo Manga. Mas eu acho que a gente pode depois separar um vídeo só pra falar de Recife, né? Que tem muita coisa boa. Nossa, vamos falar só de Amarelo Manga por 5 minutos. Sim. É um dos meus filmes favoritos. Eu amo. Ele tá na minha lista também pra esse ano. E o Tatuagem é um filme que está situado ali em 78, 79, ainda ditadura, né? E traz o personagem do Irandy Santos, que é um ator que eu amo. Ele faz o dono, né, de uma trupe, de uma companhia de teatro totalmente anarquista. E o personagem do Jesuíta Barbosa, que eu também amo, que é um aspirante a soldado de 18 anos. E aí esses mundos, aparentemente completamente diferentes, eles vão se misturando, vão se complementando, porque os dois, pelo menos eu enxerguei assim, eles buscam uma mesma coisa, que é a liberdade, né? A liberdade de ser e de estar no local onde eles habitam ali. E é um filme que debate sexualidade, mas é um filme que fala também de humanidade em geral, de política. E eu achei muito importante quando eu assisti, né? Tem uma certa ironia, é gostoso de ver, assim, né? Você chegou a ver o Tatuagem? Eu achei brilhante. Eu assisti ontem Tatuagem pela primeira vez. Eu sou grande fã do Amarelo Manga, né? Então, eu sabia que esteticamente o filme ia agradar muito. Mas ele me surpreendeu em tantas formas, não só porque a produção de arte, a maquiagem... Gente, é tudo perfeito. O elenco, a trilha né? sonora, ela ajuda a contar. Agora, o elenco é brilhante, né? As atuações... E tudo que ele fala, porque assim, cada cena tem uma razão de estar lá, mas não só a razão pela qual a gente sabe. Ela tem uma razão política, tem uma razão ideológica. Sim. Né? Aquele momento... Posso citar uma cena? Claro. Que eu gostei muito. Claro. A cena das bundas. Aquilo é brilhante, porque a gente tem que pensar que o filme ele se passa nos anos de chumbo, né, da ditadura de chumbo, porque é 77, 78,
Mas, ao mesmo tempo, quando o movimento hippie está bombando pelo mundo afora. Então, aquilo é... Nossa, eu aplaudi, Vitor. Eu aplaudi assistindo. É brilhante. Eu vi um crítico que falou que é muito linda a forma como ele falou sobre bunda, sexualidade e política num filme extravagante, né? E é muito importante. Eu amei. E eu conheci, eu amei também. Eu conheci por causa do Johnny Hooker, que tá na trilha sonora e ainda faz uma participação também no filme. Por isso que eu cheguei a tatuar. E aí, qual é o seu próximo filme pra gente? Bom, meu próximo, vou ler agora, né? Porque eu quero falar na ordem. É Chuvas de Verão, Cacá Diegues, que é de 1977. De novo, todo mundo vai falar, a Cláudia realmente quer levar isso a gente ao passado, né? Mas é a história do Brasil. Uma coisa importante, é a história do Brasil que as pessoas não conhecem, né? Muita gente não conhece, infelizmente a gente não aprende essas coisas na escola. E muitas escolas até de cinema, quem vai fazer cinema, vai fazer teatro, comunicação, ainda tem um pouco de acesso. Mas quem vai por outras carreiras não tem acesso a essas preciosidades nacionais, né? Então, acho que o cinema brasileiro são aquelas comédias rasgadas e superficiais, entendeu? Não é isso. Né? Muito pelo contrário. O cinema nacional é riquíssimo. Esses 5 filmes, inclusive, que eu estou sugerindo, eles fazem parte da lista dos 100 melhores filmes brasileiros eleitos pela Associação de Críticos de Filmes pela Abracine. Sim. Então, assim, são filmes clássicos que contam a nossa história. E o Cacá Diegues é um dos melhores diretores de cinema brasileiro, um dos mais renomados também, enfim. E Chuvas de Verão é uma coisa muito interessante, porque ele tem uma cena de sexo de um casal de terceira idade. E isso, na época, uma cena de sexo que até a garotada vai falar, pô, Claudinha, cena tão superficial. Mas olha só, em 1977, o primeiro filme nacional onde um casal de terceira idade aparece fazendo sexo. Então, eu acho que, entre tantas histórias interessantes, é um filme que se passa também nos anos de chumbo, na ditadura militar, e aborda esse assunto, enfim, de umas formas brilhantes, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma família que totalmente disfuncional, sabe? Aquela hipocrisia da classe média, aquelas coisas todas. Mas a cena do casal de terceira idade revolucionou o cinema brasileiro. Por isso que eu queria falar de Chuvas de Verão. Ótimo, vou anotar aqui porque eu quero assistir também. Aquela lista da Abracine tem muitos clássicos, né? Obviamente a gente viu a lista. Tem. E, bom, o outro filme que eu trouxe aqui, ele é Sócrates, de 2019, do Alex Morato. Se passa em Santos, na periferia de Santos, e é um jovem menino que perde a mãe e, enfim, já viviam próximos à miséria e com a perda da mãe, com o patrão não querendo... Isso não é spoiler, isso é logo no início do filme. O patrão não quer dar o dinheiro e tudo mais, e aí ele tá na miséria, expulso do aluguel, enfim. O filme é uma luta dele não só contra o racismo, né, do jovem negro periférico, e também da miséria, e além de tudo tem uma discussão sobre homossexualidade, porque ele é homossexual e vai... não descobrindo, mas explorando, né, no melhor sentido, dentro dele, esse sentimento, né, que, enfim, vão aparecendo outros personagens, mas é um filme triste, é um filme trágico, porque é um filme real, né, mas eu acho que vale a indicação porque é muito bonito de se ver, assim, eu conheci no Canal Brasil, e depois eu pesquisei para assistir com mais calma. E é um filme que eu indico pra todo mundo, Sócrates, de 2019. E eu quero ver. O protagonista desse filme ficou mais famoso depois daquela série Sintonia, que saiu pela Netflix. Então a galera já deve conhecer um pouco mais ele. Sócrates. Claro, muito bom. Quero ver, quero muito ver. Tá, vai ficar anotado.
E o seu? Qual é o seu? Seguindo a minha linha, Fale. né? Cinema nacional, um de cada década. Um de 65, um de 77, o terceiro é de 1997, com Beth Faria, maravilhosa, né? Que é uma das estrelas do cinema nacional. O filme chama Anjos do Arrabalde. E é um filme extremamente atual. Sabe por quê? Ele fala da violência contra a mulher. Em todos os tipos, todos os níveis. Ele fala da violência contra a mulher de casa, aquela que apanha o marido, a violência psicológica, o assédio sexual, o estuprador. O filme ele abre com com estupro, desculpa. Então, é um grupo de professoras, elas trabalham juntas, e conta um pouquinho de cada vida, né? Conta um pouquinho da vida de cada uma e toda a violência que elas levam, que elas sofrem. A gente está nos anos 80, foi antes de Maria da Penha, então quando, né, você consegue ver quando elas vão falar da violência na delegacia, como elas são tratadas pelos homens e pelas autoridades, são desrespeitadas. Então é um filme extremamente forte, extremamente interessante, porque também mostra as consequências de, assim, toda a violência que ela sofre, como é que elas sofrem, como é que isso vai terminar, entendeu? Qual é o impacto disso na vida delas. É muito bom, excepcional e muito atual. E muito atual. Uma reflexão muito importante, né? Para a época que a gente vive. Uma reflexão importante. Que a gente não evoluiu tanto quanto a gente deveria ter evoluído, apesar do filme ter 30 anos, entendeu? Eu acho que esse é o mais triste, né? Quando a gente vê filmes lá de trás e vê que a realidade é tão próxima ao que a gente vive, né? E tem tantas coisas mudaram. Exatamente. E as relações humanas parece que nem tanto, né? Temos a tecnologia, temos novas leis de proteção, mas as mulheres continuam não denunciando os maridos. Agora, com o coronavírus, já saiu o índice que a violência doméstica aumentou 50%, porque as pessoas estão no isolamento social. Então, quando eu assisti esse filme, eu cheguei a ficar chocada de como ele poderia ter sido rodado ontem. Isso é chocante. É o cinema, né? É o que o cinema faz com a gente. É a arte. Olha, depois de assistirem o seu filme, eu acho que quem quiser respirar um pouco e viver um romance de um casal heterossexual que, enfim, que vive em paz, né? Enfim, em alguns aspectos, é o filme De Onde Eu Te Vejo, do Luiz Vilaça. E é um filme com o saudoso Domingos Montagnier, que, enfim, foi muito cedo. Com a Denise Fraga, com a Marisa Hort, com Laura Cardoso, enfim, o Juca de Oliveira, um grande elenco. E é um filme que é um casal, depois de 20 anos de casados, eles decidem se separar. Só que eles moram em apartamentos, um de frente pro outro, em São Paulo. E aí eles lidam com essa sensação de não ter mais o outro ali, mas ao mesmo tempo ter o outro do outro lado. E tem a filha que está se mudando para ir estudar. E eu achei um filme muito bonito, muito amarradinho, né? Fala sobre... Não é só isso que eu falei, porque parece que eu descrevi todos os filmes de romance de Nova York. Mas é um filme muito bonito. Eu achei muito bonito, já era que eu queria assistir há muito tempo. Tá no Netflix. E eu sou muito fã da Denise Fraga. Os meus IGTVs aqui têm uma influência muito grande do que ela fazia em Retrato Falado, do que, enfim, da interpretação dela. Eu sou muito fã dela. E eu acho que a gente precisa falar mais de Denise Fraga no Brasil. A gente não fala muito desses grandes atores de cinema, né? E essa é a minha indicação. E você viu, né? De Onde Eu Te Vejo? Eu amei. Agora eu chorei muito. Também. Eu chorei muito. Também. É um filme extremamente profundo. Eu acho. Eu vejo toda essa coisa do romance e tal, mas aquela sequência final... Eu chorei muito. Putz. Não, eu chorei muito. Eu falei do romance pra atrair a galera, mas assim, se preparem, porque
ele vai fundo, né? Fala Ele sobre vai relações. fundo. Eu acho que é um filme de amor, é um filme de ação, é um filme bem real. O Domingos era muito bom ator, né? E a Denise é a diva. Denise é diva. E ela é casada com o Vilaça há anos. Ela né? é casada então, com o Vilaça. Você sente a intimidade, o filme é muito íntimo. Porque eles são casados, então o filme é lindo. Ele sabe, eu amei. Ele sabe, né? Ele conhece as expressões dela e sabe como captar aquilo ali. Exatamente. E aí, qual a sua próxima indicação? A minha próxima indicação, seguindo, né, anos 90, de 1999, o filme chama-se Dois Córregos, com Carlos Alberto Richelli, Beth Goulart, enfim. 99? Aí é um filme interessante. 99. É o ano que eu nasci. O ano que você nasceu, então, já estamos fora da ditadura, já vivemos num Brasil democrático, ou pelo menos, né, o que as pessoas chamam de democracia por aqui, seja lá o que for, né? Já tínhamos saído da ditadura, mas o filme é um olhar que o Richelli, ele é um exilado que vai para o sítio da família, que fica meio do nada, no lugar nenhum, e com a sobrinha, uma amiga da sobrinha, e tem uma pessoa da família que é a Ingra Liberato, que mora lá, e 4 dias que eles passam juntos. É a história dele com a sobrinha. E ele é exilado, e ele, exilado político, desculpa, político, porque ele era um militante, ditadura militar, e o filme, ele foi rodado em 99, mas ele tem esse olhar do que aconteceu na ditadura. É um trauma, né? Que a gente já podia olhar. Então, ao contrário de A Falecida, ao contrário de Chuvas de Verão, que acontecendo durante a ditadura e as coisas não poderiam ser ditas explicitamente, em Dois Córregos a história é contada como ela aconteceu, pelo ódio militante que foi que teve que se exilar, que optou pelo exílio. Então, é um filme bem interessante. Aí ele fala sobre memórias, ele fala sobre relações familiares. É claro que Cláudia tem uma tendência a coisas profundas, que tem que pensar. Mas é bom, né, a gente fazer esse... Mas é um filme interessante. Com certeza. E tá na lista da Abracine também, né? Também. Todos estão na lista da Abracine. Tá na lista da Abracine. Bom, minha penúltima indicação, você falou lá atrás sobre o sexo de dois idosos, né? A troca, o carinho de dois idosos. E o meu próximo filme é Greta, de 2019, do Armando Praça. E traz o incrível, enfim, meu guia, meu mestre na vida, Marco Nanini, interpretando um idoso de 70 anos, homossexual, enfermeiro de um hospital público. E aí esse filme fala sobre, primeiro, sobre solidão do idoso, sobre solidão do idoso homossexual e como que ele lida com os pacientes e tudo mais. E aí na história também tem a melhor amiga dele, é uma transexual, que descobre, também idosa, que descobre uma doença terminal, e ele quer porque quer interná-la no hospital, e ela quer porque quer não, e terminar a vida dela em cima do palco e fazendo um show dela e terminar com as pessoas vendo ela ali maravilhosa. E nesse meio tempo aí acaba, enfim, entrando um rapaz no hospital que assassinou isso é tudo, não é spoiler, né? O plot, é o roteiro mesmo. Não é spoiler, isso é essencial para entender. E aí esse bandido é internado, enfim, só que ele quer fugir e pede um abrigo ao personagem do Marco Nanini. E aí, para saber se ele deu o abrigo ou não, aí as pessoas podem assistir e o que acontece. Mas assim, é um filme que me deixou impressionado, porque o Marco Nanini e a Marieta Severo são os meus avós também na minha vida, porque eu era um super fã de A Grande Família.
Eu brincava na minha casa fingindo que eu estava em A Grande Família, e isso me veio a ideia de fazer teatro, e por isso eu estou no teatro. Então eu tenho uma relação, quando eu vejo todo o elenco de A Grande Família, mas principalmente a Marieta Severo e o Marco Nanini, eu tenho um respeito muito grande, só que eu ainda tenho aquela imagem de Linneu e Nenê muito formada na minha cabeça. E Greta é um filme que Marco Nanini trabalha com a nudez. Então eu não esperava por isso. Então é um filme instigante, assim, muito bom. Eu indico a todo mundo. Ele já está disponível para alugar na internet. Enfim, é a minha indicação. Greta. Eu quero ver essa... Você sabe que eu fiz a Grande Família, né? Eu trabalhei na Grande Família. Sim, você me falou. Você me falou. Só que assim, é engraçado, você cresceu com eles como Linneu e Nenê. Outro filho da Grande Família, né? Enquanto trabalhava na Globo, A Grande Família foi um programa que eu trabalhei durante os 5 anos que eu trabalhei no Projac. Mas eu conhecia a Marieta e o Nanini de antes. Eu já tinha os visto no teatro, tinham feito outras coisas. Mas a sua geração cresceu com eles como Linneu e Nenê. Então, na entrevista, ela fala justamente que quando ela terminou A Grande Família, ela queria fazer outros personagens completamente diferentes para apresentar a essa geração que cresceu com ela fazendo Nenê, que ela podia fazer outras coisas. Eu lembro, foi na época de Verdades Secretas. Exatamente, ela comentando sobre Verdades Secretas, porque no teatro, querendo ou não, ela fez outras coisas, mas ela foram muitos anos do programa. O programa fez muito sucesso, que foi bárbaro, mas realmente acho que para eles, né, teve uma hora que eles falaram: eu quero que alguém fazer alguma coisa com diferente. Com certeza, ator gosta de mudar, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que Greta vem aí também para abençoar esse momento da carreira do Nanini. Sim. Eles são os amores. Nossa, ela é demais. Ela foi casada com o Chico Buarque, né? Bom, um dia a gente conversa sobre isso. Ela merece uma chamada só sobre ela. Eles, né, na verdade. Certeza, com certeza. Vai, qual é a sua próxima? Bom, meu próximo é bem mais atual. Quer dizer, de 2007. Mais atual de 12 anos atrás. Sei. Mas assim, não podia ser mais atual, porque uma das estrelas do filme Estômago é o Babu, que tá agora no Big Brother. Babu Santana. Babu Santana, ele faz Estômago. Ele é um dos personagens principais em Estômago. E eu comecei a rir porque eu conheço o Babu muito menos quando eu trabalhava com Nós do Morro, né? Então, calhou tudo. Eu falei, gente, o Babu tá no Big Brother, assim, mó barato. Então esse é até mais atual, que a galera pelo menos conhece o Babu do Big Brother, e o Babu é uma das estrelas desse filme. E como sim, é do Nós do Morro, todo mundo sabe, porque ele já contou pro pessoal. Agora no programa Big Brother. Estômago é excepcional. Eu me surpreendi positivamente. Eu já tinha ouvido bastante do filme, eu tinha uma certa expectativa, né? Daquela pessoa, daquele personagem interessante que você o vê na prisão, ele cozinhando para os companheiros de cela, e isso dá a ele um status e vários vícios dentro do sistema penitenciário, porque ele tem esse talento de alimentar as pessoas, ele cozinha muito bem, enfim. Ao mesmo tempo que você tem essa situação acontecendo dentro do presídio, você tem uns flashbacks muito bem feitos, numa edição primorosa, que às vezes até não parece flashback, sabe? Parece uma outra história, mas de mostrar a vida dele antes da prisão, assim, a jornada dele, e aí até chegar um momento que você vai saber por que é prisão. Entendeu? E as coisas acontecem paralelamente. Toda a questão da prisão cozinhando para o pessoal, e o momento que ele chega do Nordeste em São Paulo e vai trabalhar num bar, e nesse bar ele começa a cozinhar. Então, são as histórias. É uma jornada muito bem construída, muito rica, e ele pega as pessoas pelo estômago. E que vem dessa expressão é que vem o título do filme. Eu tenho o Estômago é o filme preferido do meu tio. Ele fala comigo desde que eu sou criança.
Aham. É um filme que é discussão aqui. É muito bom. Eu vou, com certeza. Eu nunca Eu assisti. adorei, achei muito interessante. Mas assim, não dá pra dar spoiler nenhum. É. Porque qualquer coisa. Esse é o tipo de filme, né? Tem alguns filmes que você Que- pode desenvolver mais, falar mais dos personagens. Esse é melhor você. O quanto menos você souber antes de assistir, mais É, pega a indicação e vai assistir, né? Isso já basta. vai assistir, você ainda vai ver o Babu do Big Brother. É o Babu do Big Brother, maravilhoso. Eu acho ele um ator incrível. Ele é bom, ele é ótimo. O meu último filme é um filme documentário, na verdade, que eu considero talvez o mais importante de todos. Não nível de importância, porque todos os filmes são importantes, mas esse porque conta uma parte da história do Brasil, mas também deixa eternizado, até porque muitas dessas pessoas já se foram, a história e a luta dessas pessoas para as próximas gerações, que é o Divinas Divas, da direção da Leandra Leal. Da Leandra. E assim, é a história da primeira geração de artistas travestis do Brasil, elas se auto-intitularam assim, da Cinelândia, né? E foi um show de comemoração que elas fizeram no Teatro Rival em 2016 ou 2017, por ali. E aí a Leandra filmou os bastidores desses ensaios, com elas contando as histórias de antigamente e tudo mais. Então é um filme que conta a trajetória delas. É muito importante. Eu achei fantástico, que para eu não esquecer de ninguém, eu anotei aqui a Rogéria, né, que já se foi, a Camille K, Jane de Castro, Fujica de Holiday, Heloína dos Leopardos, maravilhosa, Divina Valéria, Brigitte de Búzios, maravilhosa, e Marquesa. Algumas delas já faleceram, né? Então é um filme que fica aí como com um álbum de retratos, né, da história. Eu achei lindo, engraçado e, enfim, saudosista também, né? Eu acho bárbara. Eu assisti os Leopardos muitas vezes. Eu vi a Heloína ao vivo muitas vezes no Rio de Janeiro. Eu vi os Leopardos no Teatro Alasca. Eu vi várias vezes. Ai, que lindo. Várias vezes. Vi a Rogéria também, vi shows com Rogéria. Foi muito bom crescer no Rio de Janeiro nos anos 80, nos anos 90, porque a gente tinha acesso a essas pessoas. Eu trabalhei com um grupo de drag queens que tinha o Rainbow, que era um quiosque famoso em Copacabana. Então, eu trabalhei com eles um tempo como assessora de imprensa. Então, eu tinha acesso a esses shows, a essas coisas maravilhosas. Isso eu acho que eu nunca tinha te contado, não, né? Não. Eu tive essa honra, esse prazer de conviver com essas pessoas bárbaras. E, que assim, só mudaram a minha vida para melhor, né? Eu acho que essas coisas só acrescentam coisas boas, pelo menos pessoalmente. E eu acho que a história do Divinas é maravilhosa porque também se confunde com a história da própria Leandra, né? Sim, o avô dela fundou o Rival e foi ele, um homem, né, super moderno para a época, que deu a chance para as Divinas. Enfim, depois a Ângela e a Leandra fazer esse documentário. Então, será? Ela tem um olhar familiar, que ela passa no documentário, né? Então é lindo. É bárbaro, e o avô dela muito à frente do tempo dele. Certeza. Tem essas pessoas fala das pessoas, muitas vezes a gente só critica. Né? Voltou. Pode continuar. A gente só critica as pessoas, a gente também tem que elogiar. O Américo Leal foi um homem muito importante para a comunidade LGBT. E aí fica aí a minha indicação. E qual é o seu último filme? O meu último filme é O Que Horas Ela Volta, que eu sei que a maioria das pessoas já assistiu. Foi um filme que foi muito bem de bilheteria no Brasil e no mundo. Foi um filme reconhecido, nacional e internacional. Eu tenho uma historinha interessante sobre esse filme, que eu assisti esse filme numa sessão privada, numa cabine de imprensa em Los Angeles, em Santa, cercada de jornalistas norte-americanos, né, estadunidenses, melhor dizendo, e eu era a única brasileira. Foi muito engraçado, só tinha americano mesmo. Você estava em casa e eles... Desde site, eu estava em casa e eles, assim, até relativamente cheio, que eu sei muito, as pessoas responderam bem. Mas foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que para mim era super familiar, não só porque era brasileiro, de homem, eu sei quem é Regina Casé,
mas o tema, né? A questão da babá, como funciona a vida da classe média, média alta no Brasil. Para eles foi um choque. Um choque. Eles, na verdade, não entenderam. Tanto que o filme em inglês chama The Second Mother. Porque que horas ela volta, assim, a tradução não ficaria clara, né? Eles ficaram chocados e não entenderam direito porque não existe essa idade da babá que mora num quarto de empregada e que deixa o filho para criar o filho dos outros, como acontece aqui no Brasil, entendeu? A realidade lá é muito diferente. Existem pessoas milionárias que têm babás, mas essas babás, na verdade, são enfermeiras. Elas ganham uma fortuna. Elas não moram num quartinho de empregada, elas têm uma casinha, aqueles guest house, no quintal, com sala, banheiro, cozinha, entendeu? Elas têm, e a relação até é completamente diferente da relação de uma babá aqui no Brasil, como é contado no filme. A babá, entendeu? Que tem que vestir branco, que tem que andar atrás da família no shopping. E que não ganha tão bem assim, e que mora naquele quartinho micro, sem janela, e praticamente não sai para ver os filhos e não tem folga direito, cria a vida da pessoa, cria os filhos da pessoa. É bem diferente, o sistema lá é bem diferente, entendeu? O que existe muito, por exemplo, o casal vai sair, vai ter um cinema, uma festa, que a gente vê muito nos filmes. Aí o casal chama a babá, e a babá fica lá algumas horas com o filho, porque o casal vai sair, tem um compromisso e tal. Mas, realmente, são estudantes nisso. São o quê? Entendeu? Travou, ou mesmo que sejam estudantes. Uhum. Estudante, uma pessoa que quer fazer uma graninha extra, sabe? A filha adolescente do ninho. Uhum. Aí fica com as crianças para o casal fazer aquele programa, ir para uma festa, um casamento, enfim, né? Pegar um cineminha, ir para um jantar. Isso acontece muito, exatamente como a gente vê nos filmes e seriados. Mas as pessoas muito ricas que têm em casa para ajudar num caráter mais profissional, geralmente são enfermeiras. Ou o que acontece também, muitas amigas minhas já trabalharam como babá, ganham muito mais que eu trabalhando no entretenimento. O trabalho de babá nos Estados Unidos é um que melhor paga. E geralmente as famílias procuram alguém que possa oferecer alguma coisa diferente para a criança. Por exemplo, muitas famílias querem que a criança aprenda português. Contrata uma babá brasileira. Então, muitas famílias querem que a criança aprenda francês. Contrata uma babá francesa. Nossa. E paga-se muito bem. Então, essa realidade da babá ser funcionária, fazer comida, fazer tudo em casa, cuidar do filho, como aparece no filme, é uma realidade que o americano não desconhece. Então, você acha que isso também atrapalhou o filme na corrida pro Oscar? Bastante. Bastante. Mas porque não entenderam. Eles não entendem essa relação, eles não entenderam a poesia do filme. Eles até... não, o filme é ótimo, as atrizes são ótimas, eles gostaram da atuação, gostaram da direção, entendeu? Acharam interessante o tema. Olha como funciona a cultura brasileira. Eles acharam interessante aprender isso, absorveram essa informação, mas não é um filme para Oscar. Mas é um filme pra gente celebrar o Brasil, né? Então, por isso que fica aqui. Pra gente celebrar o Brasil. Com certeza, não. E a Bárbara, eu amei. Eu também. Eu saí chorando, amei, xingando todo mundo. O sistema da Casa Grande Senzala, que eu acho um absurdo. Enfim, mas aí eu, como mulher, que conheço bem essa realidade. Brasil. Até escrevi sobre o filme algumas matérias. Aproveitando pra gente fazer um link aqui que você falou que escreveu, seu site, né, seu portal Hollywood é Aqui, sempre disponível aí para as pessoas lerem seus artigos, suas análises, né? E tá no ar sempre. Minhas entrevistas, meus encontros. Seus encontros. No ar, tá firme e forte. Hollywood é Aqui. Vou publicar bastante algumas matérias sobre cinema nacional. Vamos
celebrar o Brasil A mais. gente precisa. Quero te agradecer muito, Claudinha, por esse papo. Ele tá inaugurando aqui essa sequência de vídeos que eu tô fazendo pro YouTube, de papos, e eu acho que eu precisava começar com você e precisava começar com o cinema. Obrigada. Porque é muito importante. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado, e vale ressaltar que a gente... É importante, às vezes, a gente distrair a cabeça com uma comédia, com um pastelão, com uma coisa ali, mas a gente não pode ignorar tudo que já foi feito no Brasil, ou a gente não pode ver só os filmes de comédia e dizer que no Brasil não tem filme bom, né? Então, esse vídeo aqui fica nosso recado aí pra história, pra internet, pra eternidade, sobre o nosso cinema, que é lindo, que é maravilhoso. Obrigada, amor. Muito obrigado. O cinema é tão rico. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui e começar, abrir essa sessão com muito sucesso para você. Ótimas entrevistas. Tenho certeza que você vai abordar temas incríveis. Mas fica aí o recado realmente para a galera valorizar o cinema nacional. Olha, eu morei 10 anos no exterior. Eu adoro seriados produzidos em Hollywood. Trabalhei lá, adoro filmes independentes e gosto de blockbuster também, gosto de coisa e cafona. Amo. Agora, não podemos só valorizar o que vem de fora. A gente tem que valorizar muito o que a gente produz aqui no Brasil. Com certeza. Fica o recado. Eu espero que a galera assista esses nossos filmes. Futuramente a gente volta aqui com novas indicações para eles. Tá bom, amor. Obrigada. Muito obrigado você. Grande beijo. Se cuida nessa quarentena.